A morte de Deus. Nietzsche estava certo. Deus morreu e nós o matamos. Introdução. Deus está morto e nós o matamos. Essa frase foi popularizada pelo filósofo alemão do século XIX, Nietzsche, no seu terceiro livro da Gaia Ciência, de 1882. Sei que disse isso em relação à perda de espaço da religião, especificamente o cristianismo, na civilização ocidental. Mas a frase é tão impactante e revela algo tão profundo sobre a morte de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que resolvi usá-la para falar desse evento que, sem dúvida, é o ponto mais alto da história do universo. A morte do Deus encarnado, Jesus Cristo. Sim, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, foi morto e quem o matou fomos nós, eu e você e todos os seres humanos de todas as épocas. O maior milagre de todos os tempos. De vez em vezes, nos deparamos com discussões ou pensamentos diversos de qual seria o maior milagre realizado por Deus. Seria a criação do universo? Do homem? Ou ainda, da mulher? Dos anjos? A cura de leprosos? As pragas do Egito? Os realizados por Elias? A ressurreição de mortos? Ou ainda, sua própria encarnação? Penso eu que para um Deus como cremos, todo-poderoso, que cumpre todos os seus desígnios e nenhum deles podem ser impedidos, criar um universo está dentro de seu escopo, bem como ressuscitar mortos, trazer pragas sobre a terra, curar doentes e assim por diante. Logo, esses milagres não faria de nosso Deus nada de especial a nossos olhos, pois o que se esperaria de um ser onisciente, onipresente e onipotente? No entanto, há um milagre que foge de todo o entendimento de qualquer criatura física ou espiritual. Sua compreensão plena está além da criação, reservada apenas ao Eterno, com sua mente infinita. O apóstolo Paulo falou que isso nada mais é que loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Sem dúvida nenhuma, a morte do Verbo encarnado, a morte do Deus Todo-Poderoso, se constitui o maior de todos os milagres. Por quê? Simplesmente porque onde já se viu isso, o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, aquele que é doador e sustentador da vida, o que é a própria vida, morrer. Isso é escândalo aos judeus e loucura aos gentios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Sim, o Deus encarnado, Jesus Cristo, morreu. Ele expirou no madeiro central do Gólgota, lá em Jerusalém. Também acredite, foi nós que o matamos, como disse o filósofo, sem saber ao certo a profundidade do que estava a falar. Esse assunto é tão importante que ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Inicia-se lá no princípio de tudo, quando no Gênesis Deus mesmo o anuncia e prefigura matando um animal inocente e cobrindo a nudez de nossos pais. Continua na pessoa de Abel, Abraão, Isaque, no Cordeiro Pascual, todo o sistema de sacrifício de Israel, e assim vai por toda a Escritura. O próprio Jesus Cristo expôs essa verdade aos discípulos no caminho de Emaús. Então lhes disse Jesus:
Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. Uma pergunta é inevitável. Por que o Deus encarnado morreu? Como ressaltei, não compreenderemos na plenitude esse milagre, mas aquilo que é possível, o mesmo Senhor, por seu Espírito, nos revela. E uma resposta direta e simples é: por amor. Sim, por puro e exclusivamente amor. Podemos até trabalhar um pouco mais essa resposta, mas não podemos jamais fugir dela. Ninguém tem maior amor do que eu, que dou a minha vida por vocês. João 15, 3. Uma vida entregue por amor. No entanto, jamais devemos nos enganar acreditando que a morte do Deus encarnado foi um acidente de percurso, uma fraqueza de sua natureza ou grandeza do ser humano em conseguir tal façanha. Absolutamente! Sua morte foi planejada antes mesmo da fundação do mundo, na onisciência do Altíssimo. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Atos 2:23. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Também sua morte foi voluntária. Nós só o matamos porque ele mesmo entregou sua vida voluntariamente por amor, como oferta pelos nossos pecados. Se assim não fosse, jamais teríamos condições de ao menos olhar para o esplendor de sua glória. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, 17, 18. Principal tema por toda a eternidade. No céu, o principal tema da música permanente por toda a eternidade é a morte do Emanuel, Deus conosco. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. E reuniram sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5, 9 ao 12.
também deve ser para nós cristãos aqui na terra. Por isso, ele mesmo instituiu a ceia do Senhor, para que lembremos da sua morte até que venha. A importância da morte do Deus encarnado é indispensável para a salvação da humanidade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 14 ao 17. O Deus justo só pode perdoar nossos pecados porque a pena foi paga integralmente por Jesus Cristo na cruz, ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 a 26. Aplicação. A morte do Deus encarnado é tudo isso que temos estudado e muito mais. Ela tem poder para salvar o pior de todos os pecadores. No entanto, ela também é eficaz para juízo de todos que permanecem na incredulidade, uma vez que não há outro meio do homem salvar-se, a não ser através do sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Conclusão. Não poderia concluir esse estudo sem uma das passagens mais reveladoras sobre a morte do nosso Salvador, o Deus encarnado. Profeta Isaías, capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.